Muito bem, estamos de volta, 11 horas e 3 minutos. Agora sim, eu prometi, tudo que eu prometo acontece aqui, tá, gente? Eu nunca faço propaganda enganosa. Eu falei que ia trazer Rebel, trouxe Rebel, falei hoje que ia trazer o Guto. E ele está aqui ao vivaço. Fala, meu querido! Bom dia, Walter. Bom dia, ouvintes da 95.1 Tropical Saudade, FM, hein, bicho? Tem história, né? Agora, Muita. a gente vai contar a história agora, é verdade. Interessante é que todos que vêm aqui, vou colocar até a música aqui do Afrodita, tá? Afrodita. Isso. Vou deixar aqui de baixinho. Ó, aqui. Beleza? Uhum. E a gente vai falar. Mas vamos lá, a primeira história, né? Com certeza você já passou por aqui, não foi? Passei por aqui, sim. Essa casa, rapaz, tem muita história boa, muito boas recordações. Começar para falar de Tropical FM, eu tenho que falar de duas pessoas que eu amo de coração. Primeiramente, eu peço permissão e peço minha bênção à minha segunda mãe, Dona Linda, a matriarca dessa família maravilhosa, e ao meu segundo pai, Paulo Silva. São pessoas que eu amo, que estão todos os dias nas minhas preces e que a gente não esquece nunca, Walter. São pessoas assim espetaculares, que tem assim um coração que abraça a gente, que tem a gente como filho. Depois vem, né, Jorginho, que eu conheço de mil e datas, né, Lilo, Lívia, enfim, né. É uma família que eu amo, cara, e eu tenho uma história aqui dentro, né, no começo da emissora, de toda a luta que tive. Qual ano começou? O ano era 2000, acredito, 2000. Walter, 2000. Foi antes de mim partir para 105 FM. Foi a última comercial que eu fiz, né? Em 2001, mais ou menos. 105 era a geração, né? Não, Não, 105 FM. O Novo Amor de Pernambuco, que infelizmente no auge da coisa foi arrendada pela essa rede aí de igrejas. É como eu sou, assim, de respeitar muito, né? Não tem por que te falar. Então, assim, foi a última rádio comercial que eu fiz, logo depois que fui pra lá, né? Tava aqui, teve o convite, enfim. Tu sabes como é que é rádio, né? E é aquela coisa. Mas aqui muitas histórias boas, aprendi muito aqui. Nossa, muita produção com o Jorge lá embaixo do estúdio, né? No JW Estúdio. E aqui também na rádio, né? A gente fez uma história. Eu, Jô Santos, cara. Um abraço, Jô, pra onde ele estiver, nunca mais vi meu amigo Jô. Sabe, tinha um time muito bom aqui. O saudoso Fábio Neves, né? Saudosa Letícia Taxilambar, Peter Cole. Nossa, quando eu entro aqui nesse estúdio eu fico todo arrepiado. Me lembro muito dele, das nossas brincadeiras, e que Deus tenha posto a alma dele no meu lugar também, que era um grande profissional e um grande amigo. Aqui, cara, rolou muita história boa. Na época o pagode estava em alto, o brega estava começando a entrar. Então a gente tinha uma programação assim muito eclética, foi quando se começou a consolidar a história dessa emissora. Juntamente com a luta que nós tivemos, né, para legalizar toda a situação, né, junto ao Ministério das Comunicações, dos inúmeros telefonemas para Brasília, né, o empenho de São Paulo, sabe, muito grande para que a comunidade de Campo Grande e adjacências tivesse a sua emissora. E hoje a Rádio Tropical FM é uma rádio que você tem aquela plena convicção que é o instrumento de comunicação da comunidade. Tu tá entendendo? É como existia aqui um institucional, inclusive que eu botei a voz, né, que falava justamente disso aí, que nós somos a voz da comunidade. Eu não lembro assim perfeitamente o texto, né, mas dizia assim: nós somos a Tropical FM, uma rádio nascida da vontade popular. Isso aí eu lembro como fosse hoje quando eu botei essa voz. E aqui tínhamos grandes programas, grandes comunicadores. Isso aqui é uma grande escola para quem realmente quer investir na história de ser profissional da rádio. É isso aí, é uma grande casa, amo de paixão. E quando chego aqui, cara, é como dizer mesmo que você fazer uma viagem no túnel do tempo. É isso, mano. Agora, Livão. Alô, Elias, vamos falar da gente agora. É verdade. Ó, tem uma história aqui, né? Ai!
Tinha uma brincadeira deles quando criança, né? Rosa cheirosa, perfume de botão. E também eu chamava ele de cabelo de Golias. Golias era o nosso segurança aqui. Tinha um pastor alemão aqui, o nome dele era Golias. E quando eu chegava, daí encontrava com ele, né? Gordo. E aí, tem aquele velho 5 contos pra gente comer o iaque. A gente tinha uma mania de ir aqui no restaurante comer yakisoba, né? Bora, cabelo de Golias, coça esse bolso aí, era uma onda. Mas foi um tempo muito bom da minha vida e, sabe, bagagem. É uma bagagem que a gente carrega com toda a honra e com todo o carinho do mundo. Essa é a grande realidade. Agora sim, Guto. E como foi que começou a sair do rádio para palco, né? Como cantor e músico, né? Vamos nós. Vamos lá. A minha família tem tradição, né? Dentro de casa, eu me deparei com coisas incríveis a partir dos 5 anos de idade. Ou seja, conhecer os grandes astros da música internacional. Eu tinha uma tia que era professora de inglês. Aí juntou a fome com a vontade comigo. Eu, graças a Deus, eu posso dizer, né, pelas histórias que eu vi, é que desde pequeno eu sempre tive uma inclinação para coisa, sabe, do artista. Então, aos 5 anos, eu comecei a ver minha tia de manhã arrumando a casa e ouvindo astros como Nat King Cole, tá certo? Fui apresentado a Barry White, Earth, Wind and Fire, quem mais naquela época? Pat Boone, apesar de ser branco, mas com uma voz espetacular. E comecei a ouvir Elvis Aaron Presley. Aí alguns anos depois o Elvis morre, ainda acendeu mais a curiosidade. Como na época não existia o advento da internet nem nada disso aí, pra gente saber alguma coisa só nas grandes revistas ou em livros. Comecei a ler, cara, e sempre fui muito condicionado a ler. Em contrapartida, minha tia começou a me ensinar inglês, que viu que eu tinha assim uma facilidade de pronúncia e tal. E vendo minha outra tia tocando piano, cara, na maestrina formada pela Universidade Federal de Pernambuco, ganhou medalha do governador e tal. Depois ela se radicou definitivamente no Rio de Janeiro. Então todo ano a gente ia para casa da minha tia, então eu sempre via ela tocando piano e comecei a sentir que a coisa. Meu pai, ele toca de ouvido, cara. Ele também passou pelo mesmo processo, via minha tia estudando piano e ficava olhando, depois ele ia e reproduzia. Hoje em dia meu pai toca piano de ouvido. Eu tive primos, né, que estouraram, não foi Brasil, foi mundo. Tu tá entendendo? Eu sou, sabe, sobrinho de Paulão do Manchester. Então assim, cara, a gente traz a música no sangue dentro da minha família. Então a transição do rádio para a música na realidade eu não comecei no rádio. Pouca gente talvez saiba, pouco conversa sobre isso. Mas na realidade eu comecei a minha carreira como DJ. Eu fui DJ residente de várias equipes, enfim. Depois, com o advento, né, da chegada do FM, da implantação do FM, e eu vendo que era uma outra linguagem, porque eu acho que o AM não era minha praia, como até hoje não é minha praia. Eu gosto muito de brincar, né, com a história do AM, que hoje já tá ficando extinto, né, em nosso país. Também eu acho que é uma coisa que não deveria ter sido feita. Até porque o alcance de uma AM é 1 milhão de vezes maior do que uma frequência modulada. Mas enfim. Aí, cara, surgiu a FM na minha vida, o ano era 1983. Cara, o que é isso? Aí fui começar a me inteirar e tive uma madrinha muito forte chamada Sônia Chacriano, que disse, cara, você tem uma voz muito bonita, eu vou te levar lá na rádio para te apresentar o pessoal. Aí eu fui e conheci lá na extinta Rádio Manchete FM, Rinaldo mesmo. Aí a Sônia conversou com ele, né, e disse, rapaz, vamos fazer um teste. Aí fui, enfrentei o microfone e quando terminou, ele conversou comigo e posteriormente eu fui apresentado ao saudoso Edgar Falcão, grande Falcão, e fui contratado como um foguista da Rádio Manchete FM 94,3. Comecei como foguista, fui para madrugada e deu certo, aí fui convidado pelo saudoso Roberto Nogueira para ir para Caetés FM. Fui para Caetés e da Caetés saiu rodando, né?
Aí tirei férias na Rádio Cidade, né? Não me adaptei lá àquele sistema. Foi quando eu voltei para Petrópolis e fiz lá a Rádio Musical FM. Aí uma outra tia morando no Espírito Santo, olha, tem uma oportunidade boa para você aqui. Ele me mostrou algumas gravações minhas lá. Aí eu fui para a Rádio Jovem Barra, em Barra de São Francisco do Espírito Santo. Eu fiquei 5 longos anos. Aí volto para cá, enfim, aquele corre-corre, peguei umas rádios aqui no interior. Minha capital estava muito balançada. Depois vim para cá, daqui para 105 e depois na extinta Teclados FM, onde eu parei de uma vez. Foi lá que eu te conheci, né? Foi lá que nós nos conhecemos, né? Eu, você e o grande DJ. Vou lá, vou dar um abraço muito grande aí. Hoje ele tá aqui, hoje à noite. Tá hoje à noite? O DJ velhinho, o Jardim. Meu Deus do céu, ele sabe tudo. Rapaz, eu vou te falar, eu tenho um grande sonho um dia de fazer, não sei, um programa de rádio, ou várias, com o Jairo, com o Pajeú Filho, com o Vando. Isso. Tu tá entendendo, velho? E é uma história assim, alguns colegas que ainda estão na ativa, né? Como o JJ, meu parceiro Berega. Felizmente café a gente não pode trazer mais ele que tá com o Papai do Céu, né? Mas no sepultamento do café encontrei com vários. Edgar Vilela, nossa, tava velha caqueca, Edguei, Fábio Quirilos, Bel Valuar, JJ. Essa galera toda da minha época, o Rogério. Quem vai passar por aqui ainda vai ser o Nando do B. Grande não. O Monstro estava semana passada em João Pessoa, não sei se ele está morando lá, mas ele também vai passar por aqui. Isso é bom, né? Resgatando os vovôs, né? Quero você aqui também. Ah, com certeza. Vamos embora. Hoje você está vindo como o cantor, né? Isso. Mas eu sei que eu vou mostrar também aqui ele fazendo as mixagens ao vivo também. Rapaz, teve um fato interessante. Há uns dias passados aí, uns mês passados, nós vamos fazer uma festa assim de homenagem ao pai do advogado, do empresário. Chegou lá, bicho, estava o cara com um Cerato, uma estação Cerato. Aí eu fiquei olhando assim, Walter, eu particularmente sou muito sincero, eu ainda sou de pegar o MK2, sabe? Não me adaptei muito a essa coisa de controladora e tal. Gosta mesmo do vinil, né? Eu gosto do vinil, mesmo que seja com Final Scratch, tá bom? Emulado com, sei lá, um software desse aí, mas contanto que eu esteja com o vinil lá, emulando e fazendo o meu trabalho. Aí o cara começou a conversar comigo depois do show e eu mostrei o interesse porque eu achei interessante, achei bonito. Né? Aí você vai, dá um peguinho aí. Mas é como eu disse, como é muito aproximado do vinil, eu não senti assim tanta estranheza. Aí comecei, cara, quando eu olhei pro relógio, já faziam 2 horas que eu tava ali discotecando e o povo dançando. Mas tocando aquilo que eu gosto e tal, sabe? Uma festa familiar. E assim, agradecer muito, né? O pessoal lá foi muito bem recebido. Aí a gente mata a saudade, vai, mata. É como eu digo, às vezes eu vou em algumas emissoras de amigos, né? Aí chega lá, a gente faz o nosso trabalho, daqui a pouco quando eu vejo, eu tô sentado na mesa fazendo o programa. É incrível, é uma mágica, sabe? Eu digo todo dia que a música, que o rádio, sabe, eles são que nem um vírus. Depois que você é contaminado, inocula em você, acabou. É o meu caso, eu desisto, salvo ar, depois dá aquela loucura, eu quero voltar. Mas a rádio é eterno, né? É como tivesse já no sangue, né? Isso. A gente vê que assim, eu às vezes sinto muita falta do rádio. Pra mim o rádio perdeu muito brilho, Walter, na hora que se tirou os equipamentos do estúdio. Eu não sei como é que eu iria me comportar, ficar 4 horas, 5 horas sentado na frente de 2 computadores, sabe, apertando o botão. Apesar de que hoje eu passo meu dia dentro do estúdio, né? Nós hoje temos, né, um estúdio de gravação e eu passo o dia lá, mas assim, estou produzindo música, produzindo esporte, alguns jingles e tal. Não é a questão da comunicação. Você falou uma coisa interessante, eu fui fazer um curso e fazer um teste numa rádio, até do meu querido Anselmo Canteiro, e a cidadania, conhece, né? Sim. Eu cheguei lá e cruzei os braços, bom, tá reprovado. Porque ele queria ativo, né? Você tá sempre... alguma coisa que desse, você tava lá. Então assim, realmente
o rádio antes era muito melhor de trabalhar. Olha, na época da cartucheira. Eu alcancei um pouquinho antes. Eu ainda cheguei a me familiarizar com o acetato. As minhas primeiras experiências dentro do rádio, assim, não como profissional de rádio, mas como amigo e visitante da casa, eu ainda cheguei a ver, sabe, spots serem rodados no ar, no acetato. Tu tá entendendo? Depois veio a cartucheira, veio a caceteira, os gravadores de rolo que ajudaram bastante. Enfim, nós tínhamos consoles, né, de 8, de 12, de 16 canais. Então era uma coisa muito rápida, muito full. Você tinha que estar, sabe, se movimentando, tocando vinil. Então, era um trabalho que você estava o tempo todo, não parava. Mas hoje você tem que estar só no mouse, ou no teclado do computador, ou no teclado do computador, ou no mouse, enfim. Eu acho que perdeu muito brilho. Outra coisa, simplificou muito a questão dos transmissores. Então hoje você não precisa estar monitorando o transmissor. Mas em muitos casos a gente monitorava o transmissor, às vezes em algumas emissoras até a leitura a gente fazia, né? Do transmissor e tal, e assim, incrível, né? A mágica que o rádio exerce sobre todos nós. E como eu digo todo dia, não adianta a internet, não adianta nada, porque o rádio ainda é o maior veículo de comunicação em massa. Não adianta, em todo lugar que você chegar do universo, vai ter alguém com um rádio, seja em frequência modulada, seja em ondas médias, seja em ondas curtas, enfim. O rádio ele é necessário para tudo. Então, eu acredito que deve ter-se assim, muito mais respeito, não é, a esse veículo tão maravilhoso que é o rádio, que entra em nossas casas, que nos traz informação, entretenimento, e hoje muito mais com o advento do Radicom, que justamente é o canal, né, é a tribuna dos anseios da comunidade. Às vezes as pessoas não se enxergam, ou às vezes não têm o vislumbramento da real função da ferramenta. Mas através de uma emissora como a Tropical FM, você consegue alcançar as esferas governamentais, seja de âmbito municipal, como no âmbito estadual, e em alguns casos até no âmbito federal. Eu já vi casos até no âmbito federal. Então, como eu digo, Walter, a questão do profissionalismo e do respeito, tá certo? Como eu digo, essa casa aqui é uma grande escola. Aqui passou muita gente que chegou, que era verdinho, e que hoje são grandes profissionais da comunicação. Eu acho que existe essa preocupação, e existe essa seriedade na administração da casa. E, como eu digo, eu estou lá fora, estou distante, né, até por conta do meu trabalho, mas eu estou sempre antenado, qualquer coisa que eu corro, e estou sempre à disposição da casa, porque é como eu disse, a gente criou raiz aqui, é uma família. Então, é uma família, a gente criou raiz aqui. Bom demais. Agora, você falando aí, eu sei que você, voltando ao assunto da música, você tem um bom ouvido, né? Porque como você estava falando aí que sua tia tocava piano, você escutava músicas internacionais, então isso é bom, porque o ouvido, ele vai recebendo só coisas boas, as mensagens, música, letra, enfim, tudo, né? Isso você vai crescendo muito mais, né? Mas só que isso aí traz um grande problema, Qual? Eu vou te falar, quando você está meramente como ouvinte, você não sente nada. O que eu sinto? Hoje, o meu senso crítico ele é muito aguçado. E eu botei uma trava nele. O meu senso crítico hoje se limita à minha vida, ao meu redor, ao meu redor. Ou quando algum colega chega e pede uma opinião, a obra sendo dele, eu ainda terço tecnicamente. Eu não levo o meu pessoal. O meu pessoal ele é único e exclusivamente meu, já diz, é pessoal. Agora, quando me pede uma análise técnica, automaticamente eu faço. Agora, eu sou muito duro nas minhas análises. Por quê? Porque, cara, você passa uma vida ouvindo os grandes, né? Então vocês têm ele como referência. Então quem me perguntou se bicho assim na Europa, quem é referência para vocês?
eu falo abertamente, chama-se, não é nenhum inglês, é um italiano, diga-se de passagem, da cidade de meus avós, chamado Mário Biondi. Para mim a maior expressão, sabe, da música na Europa hoje é Mário Biondi, cara. Eu já tive o prazer de assistir no Rio de Janeiro alguns anos atrás, ao vivo. É um monstro, cara. Aí você chega, Estados Unidos. Estados Unidos, cara, a gente tem, sabe, um celeiro, sabe, sem tamanho de grandes talentos. Esse ano a gente já teve, assim, perdas significativas. Nós perdemos um dos maiores intérpretes e o preferido do maestro Quincy Jones. Nosso saudoso James Ingram partiu agora em janeiro. Engraçado, da mesma causa que o grande Barry White foi embora, da mesma causa que Luther Vandross foi embora em 2003, problemas renais, sabe? Então a gente perdeu James Ingram, perdemos Al Jarreau, outro monstro. Assim, Brasil, Recife, pouca gente conhece, mas um dia já ouviu alguma obra desse pessoal. Perdemos há alguns anos Maurice White do Earth on Fire, sabe? Então, assim, vai embora um e vai surgindo o outro. Então hoje a gente tem, assim, dos grandes nos Estados Unidos, Kenny Lattimore, eu acho que é uma das grandes dessa nova geração, né? Usher, maravilhoso. 50 Cent, muito bom o trabalho dele. Agora, eu ainda sou muito preso, né, às minhas raízes. Então, assim, quem visita o meu Instagram, esse pessoal, esse cara é louco ou ele quer aparecer, mas nenhum nem outro. Talvez pouca gente saiba, mas eu estudei inglês, eu tenho influência no inglês. Eu falo 4 idiomas hoje. Então, assim, eu mantenho contato com essa galera. Talvez quando o cara vai lá no Insta, esse cara tá repostando isso. Recebo convites, sabe? Vai ter um show como teve semana passada, Howard Hewitt, que é um cara que eu sempre converso com ele nas lives, e de vez em quando ele manda alguma coisa, a gente troca ideia. Que é o líder do Shalamar. Então teve um show dele com Freddie Jackson, que nada tem a ver com a família Jackson. Inclusive ele gravou com Fat Family no ano de 2000, quando eles foram gravar o disco O Jeito Sexy. As vozes foram mutadas no estúdio da AMA em Miami. Então o Fat Family estava gravando, o Fred Jackson passou, viu, voltou e fez o convite para gravarem uma música juntos. Então, era o Howard Hewitt, o Freddie Jackson no concerto e nada mais, nada menos que Peabo Bryson, que teve um infarto agora em maio. Para você ver, quando o Peabo Bryson teve um infarto, Howard Hewitt postou e chegou na minha página que ele tinha sofrido um infarto, em orações e tal, e nós fizemos uma corrente, eu particularmente fiz. Então hoje eu tenho essa galera, tem Johnny Warwick, que já assisti ela no Rio, aqui em Recife, sou fã incondicional de Johnny Warwick. Aqui eu tenho quem? Gladys Knight, que eu sou apaixonado, não tá entendendo? Danice Williams, que pra mim hoje nos Estados Unidos é a maior voz, tá certo? Stephen Mills. Eu mantenho contato com essa galera, fora os nacionais, né? Eu sou amigo de Ed Mota, tu tá entendendo? Pessoal do Roupa Nova, pelo amor de Deus, meus professores maiores, cara, entendeu? Como tinha amizade com muita gente boa também que partiu, né? O Hélio Santos Esteban é um cara que a gente trocava ideia, vez por outra, tá entendendo? Que Deus põe ele no contato. Fora os nossos aqui também, né? Que, enfim, né? Eu mantenho uma cadeia de amizade muito grande e sempre procurando entender, procurando aprender, Walter. A grande mágica é essa. E a internet ajudou muito. Muito. Ajudou como prejudicou também. Né? A gente tem que saber usar, na verdade. Né? Não, eu acho assim, nós estamos num país que, pelo menos, né, é dito como democrático. Eu não acredito muito nessa tese que nós temos, assim, uma democracia plena. Eu sou político, eu não trato de assunto político, mas é o meu ponto de vista. Assim, a internet não é muito boa, é como você falou, sabendo usar e sendo bem aproveitada.
Mas infelizmente também a internet nos traz muita coisa negativa. E muita proliferação de coisas que eu particularmente procuro me eximir. Não que eu seja atônico, nem que seja retrógrado, nem reacionário, de forma nenhuma. Mas eu sou muito tradicionalista. Sabe, eu acho que a instituição família, eu acho que ela está acima de tudo que for material, de tudo que for day by day. Então assim, pautado nisso aí, eu sou contra muita coisa que a gente é obrigado a ver. Quem frequenta a rede social pode ficar atônito a certas coisas que nós somos expostos. Não sou nenhum santo, não sou puritano, não sou... Não, nada disso. Agora eu acho que deve-se haver a censura e o devido respeito. Eu acho que a palavra respeito cabe em qualquer parte do universo. A começar do respeito que nós temos que praticar com o nosso Pai Criador. Tá certo? Então, não se exercita isso. Se prolifera muita coisa e poderia ser evitado. Tá entendendo? São músicas também aí que agridem a criança, a adolescente, a mulher. Que é isso? A gente sabe, não vamos ser também tão carrancistas. Mulher também erra, como homem também erra. Agora eu acho que ninguém tem o direito de julgar. Esse é o meu ponto de vista. É uma das coisas mais importantes que eu aprendi em toda a minha vida. A gente não tem o direito de julgar. A gente não deve julgar. Se me pede uma opinião, eu dou o meu ponto de vista, o meu prisma sobre determinado assunto, sobre uma determinada obra, eu dou o meu ponto de vista. Agora, julgar meu próximo, isso aí é missão e função única e exclusiva de Jesus, o divino e amado mestre. Então, eu não sou Jesus, eu sou Guto. Guto, vamos pro apoio, daqui a pouco a gente volta. Vamos embora. Então não sai daí não, que depois do apoio tem mais Guto falando todo o mistério que ele tem dentro dele. A gente vai descobrir muita coisa. Tem muita coisa, bebê. Sai daí não, 95,1 Tropical FM. Já já tem mais Guto aqui nos estúdios da Tropical FM 11h31. Bom dia, Brasil!